Vivemos em tempos em que a alma geme em silêncio. As noites parecem mais longas, os dias mais pesados. Notícias sombrias invadem as telas, e o coração, esse companheiro inquieto, pulsa com perguntas sem resposta. Quem nunca deitou a cabeça no travesseiro e se pegou chorando baixinho, com medo do amanhã? Foi num momento assim que Jesus, olhando nos olhos de homens assustados, disse palavras que atravessam os séculos: não se turbe o vosso coração. Não é um conselho vazio, é um chamado direto ao coração aflito. Antes dessas palavras, o capítulo 13 de João nos conta de uma noite carregada de tensão. Era a última ceia. O clima era denso como uma tempestade prestes a desabar. Jesus acabara de lavar os pés dos discípulos, um gesto de humildade que os deixou desconcertados. Depois, ele anuncia que um deles o trairia, deixando o ambiente ainda mais pesado. Pedro, o mais impulsivo entre eles, ouve que o negaria antes que o galo cantasse. Cada frase de Jesus naquela noite era como um trovão no meio da alma deles. O chão desmoronava. A segurança que tinham ao lado do Mestre agora parecia escorrer pelos dedos. E é nesse cenário que Jesus não apenas dá uma ordem, ele oferece um remédio. Não se turbe o vosso coração. Como quem diz: eu sei que a notícia foi dura, mas não deixem que o medo faça morada dentro de vocês. A palavra usada no grego, tarassô, descreve águas agitadas. Como o mar de Tiberíades durante a tempestade, quando os discípulos gritaram por socorro. Era esse o estado emocional deles agora. Um coração batendo descompassado, uma mente tomada por pensamentos nublados. No meio da confusão, Jesus os chama a olhar além da tempestade. Ele sabia que os discípulos enfrentariam uma noite longa, uma noite de perseguição, de abandono, de dor. No capítulo 13, vemos o início dessa jornada de lágrimas. Judas já havia saído para consumar a traição, deixando os outros com um gosto amargo de incerteza. E logo depois, Jesus os chama de filhinhos, com um tom de despedida, dizendo que por um tempo eles não poderiam segui-lo. Mas Jesus, com a voz carregada de ternura, os chama para um lugar de refúgio. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que imagem poderosa! Para um judeu, a casa do Pai era o lugar de acolhimento, de pertencimento. Era como se Jesus dissesse: vocês não estão caminhando para o fim, estão caminhando para um recomeço eterno. Ele não apenas descreve um lugar, ele promete a própria presença, para que onde eu estiver estejais vós também. Não se trata de um céu distante, mas de um lar, de um reencontro, de um abraço eterno. Tomé, com o coração ainda em pedaços, pergunta o que qualquer um de nós perguntaria: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus ecoa até hoje como um hino de esperança: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não aponta uma direção, ele é a direção. Ele é o chão firme debaixo dos pés cansados. Ele é o norte em meio ao nevoeiro. Enquanto o capítulo 13 termina com uma previsão dolorosa sobre a queda de Pedro, o capítulo 14 nasce como uma canção de redenção, porque Jesus não vê apenas os erros, ele enxerga o depois da queda, o depois do choro, o depois do arrependimento. Assim como ele viu o futuro de Pedro, ele vê o seu também. Ele sabe onde a sua fé vacilou, sabe das suas noites em claro, mas também sabe até onde vai o seu amor por você. Talvez hoje você esteja exatamente como os discípulos naquela noite, sentado em silêncio, rodeado de dúvidas, com o peito apertado por notícias ruins, ou por lembranças dolorosas. Mas escute, Jesus ainda está dizendo: não se turbe. Não é que ele queira minimizar a sua dor, é que ele sabe que existe algo maior do outro lado dela. Uma eternidade sem lágrimas, um céu sem despedidas, um lugar onde o medo não entra. E se o medo insistir em bater na sua porta? Lembre-se da promessa da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus não falha, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Quando o futuro parecer nebuloso, lembre-se da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E se o coração continuar agitado, ouça a voz do Salmo 46, verso 10, na sua primeira parte que diz: aquietai vós e sabei que eu sou Deus. Sim, aquiete-se,
Respire fundo, entregue, confie, porque existe um Deus que governa acima de tudo, um Pai que não abandona, um Salvador que caminha ao seu lado. Por isso, agora, vamos orar. Senhor Jesus, olha para cada coração que ouve esta mensagem agora. Olha para as lágrimas escondidas, para os suspiros silenciosos. Tu conheces a dor que ninguém vê. Tu sabes o peso que cada um carrega. Por isso, eu te peço, entra com tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Acalma a tempestade interna, Senhor. Ensina-nos a confiar mesmo no meio da confusão. Que cada pessoa aqui sinta o teu abraço, e que a esperança renasça como o sol depois de uma noite longa. Senhor, como diz a tua palavra, queremos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, por oração e súplica, apresentemos os nossos pedidos a ti, e que no meio dessa luta, possamos ouvir tua voz nos dizendo: aquietai vós e sabei que eu sou Deus. Nós entregamos o nosso coração, todo partido, todo cansado, mas também todo teu, em nome de Jesus. Amém.